Amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, a partir dos versos 36. Louvado seja o Senhor nesta noite, aleluias. Aleluias, glória a Deus, santo, santo. 7:37. Aleluia, Senhor. Fala os nossos corações, Pai amado. Grande és tu neste lugar. Aleluias. Todos encontraram? 7:36. A minha versão é uma atualizada, mas dá para você estar acompanhando aí, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquele dia morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava, e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar o homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse: Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com água, com suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Amém? Pode se assentar. Uma mulher que tinha por nome pecadora, citado como pecadora. Muitos não sabiam o pecado dessa mulher, mas naquela época, quando era chamada de pecadora, entendia-se que ela poderia estar se prostituindo, poderia ser uma prostituta. Então, digamos que ela teria esse tipo de pecado. E nós sabemos que o Senhor Jesus, naquela época, estava fazendo muitos milagres. E ele começou a ficar conhecido por esses milagres que ele fazia acerca daquele lugar, do vilarejo de Naim. E aí ele começou a ficar popular. E os fariseus começaram a ter uma acessão de receber Jesus como profeta. Mas havia algumas coisas que eles contextualizavam, algumas coisas que eles às vezes não acreditavam muito ou não davam certeza de dar tanta credibilidade para o ministério de Jesus. Então ficava aquela coisa meio termo. E a palavra do Senhor diz que Simão, um dos fariseus, convida Jesus para ir até a casa dele jantar. Naquela época, não só os 12 apóstolos o seguiam, mas uma multidão o seguia pelos milagres que ele fazia. Jesus começou a ser conhecido pelos milagres, os tantos milagres que ele fazia por todos os lugares.
E como a gente de hoje mesmo, né? Quem que não é que quer ficar perto de pessoa famosa? Se alguém falar assim, nossa, eu vou ali vai estar um pregador que ela coloca a mão ali, cura, aí os miomas são expelidos, o câncer é curado, ali é revelação, revela CPF, revela identidade, a igreja enche, não é verdade? Naquela época também não era diferente. Por causa dos milagres de Jesus, a multidão os acompanhava. E começou um bochicho, esparramando por todas as partes, que Jesus havia feito tantos milagres naquele lugar. Então Simão teve essa brilhante ideia de chamar Jesus para estar na casa dele. Mas o interessante que quando Simão chama Jesus, o entendimento que nós temos é que ele iria receber todo o prestígio, iria se seguir toda uma liturgia para receber aquele grande profeta chamado Jesus. Mas a palavra do Senhor mostra que naquele lugar foi-se uma mulher, como eu disse no início da palavra, citada por pecadora. E tudo aquilo que está na Bíblia não está em vão. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Muitos de nós deixamos de ir até Jesus, deixamos de ir em busca do nosso milagre, porque nós temos como pecadores, porque o inimigo da nossa alma está o tempo todo nos acusando daquilo que nós fizemos de errado, achando que nós só vamos ter mais um culto, achando que só vai ser mais uma festividade, achando que só vai ser uma bateção de ponto, talvez para alguém ver que você estava lá e avisar para o pastor ou para a pastora. E deixamos de entender que talvez o nosso verdadeiro milagre esteja onde está aquela pequena quantidade de pessoa. Muitas vezes nós deixamos os desafios, deixamos aquilo que nos entristece, nos impedir de buscar a face de Deus. Mas aquela mulher se coloca presente naquele lugar. Não porque os fariseus a convidou, não porque Simão enviou a ela um convite especial com um laço lindo, perfumado. Ela foi naquele lugar porque ela sabia quem era Jesus. Ela foi naquele lugar porque ela sabia quem ela iria encontrar naquele lugar. Talvez ela não foi naquele lugar para ver a Camila Barros. Talvez ela não foi naquele lugar para encontrar tantos outros nomes e renomes. Hernani Dias Lopes. Talvez ela foi naquele lugar... Muitos foram naquele lugar para encontrar esses renomes, ver algum fariseu, príncipe da sinagoga famoso daquela época. Muitos estavam ali para fazer até amizade, network. Mas ela não. Ela foi atrás de um único propósito, que era Jesus. Muitos de nós deixamos de ir atrás desse único, que é o único que salva, é o único que cura, é o único que preenche as lacunas do nosso coração. É o único que faz com que todas as nossas dores são saradas, sem nos acusar, sem nos apontar, sem nos excluir da sociedade. Mas aquela mulher se fez presente naquele lugar. E naquela época, uma pessoa que fosse a um lugar sem ser convidado, naquelas jantares que tinham na casa dos fariseus, elas não podiam se assentar à mesa como os demais convidados. Elas poderiam adentrar o lugar, mas tinham que ficar encostadas na parede, apenas observando. E aí eu começo a me colocar no lugar daquela mulher, e começo a me pôr no lugar dela, pensando ela estar ali, escorada na parede, e vendo a forma em que Jesus estava sendo recebido pelos fariseus, porque a palavra dele diz que ele estava rebruçado pela mesa. Ele estava rebruçado na mesa apenas observando. O que será que Jesus estava observando? Talvez muitos de nós estamos sendo observados por Jesus. O que Ele está esperando de nós é algo diferenciado, e Ele está olhando para você, e você dizendo assim, eu não recebo, eu não conquisto, os anos se passam, os meses se vão, e eu não saio do lugar. As promessas do Senhor não se cumprem na minha vida. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, eu só estou te observando. Eu só estou te observando. Olha que posições diferenciadas. Jesus observa
os fariseus sentados ao redor da mesa e toda a contextualização que estava ali naquele lugar, enquanto uma mulher observa Jesus. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vai num lugar para observar a vida do irmão, observar a roupa que ele usou, observar se o culto foi numa direção boa ou mais ou menos, ou razoável. Mas esquecemos de olhar para o mais importante, que é Jesus. E Jesus só fica te observando. E muitos de nós, às vezes, adentramos e saímos piores do que quando nós adentramos a este lugar. Porque Jesus te observou o tempo todo e você não observou Jesus. Às vezes você está ali, meu Deus, a irmã está contando testemunha, não recebi nada da parte do Senhor. E Jesus só está olhando para você. Ei, olha para mim. Olha para mim. Deixa eu chamar a sua atenção. Eu quero te dizer que o mestre está na casa e ele está num aroma suave. Ele quer te tocar de uma forma diferente. Às vezes nós escolhemos roupa, escolhemos um penteado, escolhemos um perfume, escolhemos uma letra de um hino para louvar e tudo mais, mas nós esquecemos de olhar para o que é mais simples e valioso, que é a presença de Deus neste lugar. A presença dele vale mais que ouro. A presença dele vale mais do que tudo aquilo que talvez você tenha buscado em tantos os lugares e não tenha encontrado. Mas aquela mulher então fica posicionada olhando a forma que Jesus fora recebido. E ela fala, quer saber? Quem vai ter com ele sou eu. E a palavra do Senhor diz que ela chega com um vaso de alabastro, que era um vaso feito de um material translúcido, transparente como vidro, com um perfume valioso que valia quase um ano de trabalho duro e suado. E o interessante é que eu estava estudando sobre essa escritura e ela não colocava esse vaso pequeno vaso no bolso e nem escondido, ela amarrava o pescoço e foi de encontro a Jesus. Sabe o que o Senhor está falando nessa noite? Quem quer encontrar Jesus vai de peito aberto. Quem quer encontrar Jesus vai do jeito que está. Quem quer encontrar Jesus não encontra dificuldade. Quem quer ir de encontro ao seu milagre, deixa tudo para lá e fala, eu vim buscar a Deus. Não quero saber a quantidade de pessoas que estavam lá. Não quero saber quem é, se o pastor não estava lá, porque geralmente quando o pastor não está, as pessoas ficam sabendo. Lá na minha igreja é assim. Quando eu não deixo ninguém nem saber, porque se ficar sabendo a igreja fica vazia. Porque de fato muitos de nós nos comportamos como os fariseus, preocupados com a liturgia, preocupados do que está acontecendo no culto, de qual louvor que vai ser cantado, a hora que vai terminar, se vai terminar na hora, se não vai, e esquecendo do melhor. Talvez é naquele dia de aflição, é naquele dia que você está todo conturbado, dizendo, não vou não, estou cansado. Hoje já é sábado, eu podia estar numa festa, num casamento, podia estar deitado assistindo, comendo pipoca, assistindo Netflix. Eu vou fazer o que lá na igreja? O pastor não vai nem me ver. E talvez você está perdendo aquilo que o Senhor está querendo te entregar e durante anos você tem tentado buscar e não tem encontrado. Às vezes as bênçãos têm passado pelas nossas mãos e nós temos deixado de alcançar, porque nós achamos que elas estão nos lugares altos, nos lugares distantes, nos lugares aonde só os privilegiados poderão ir lá naquele lugar e colher aquela vitória. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Teve que enfrentar uma multidão para tocar na orla de Jesus e dali tirar a virtude e ser curada. Sabe qual é a sua vantagem de hoje? Que talvez a multidão não esteja te acompanhando. Talvez o seu milagre tá mais fácil do que você pensa, porque não tem uma multidão para te atrapalhar. Você pode estar totalmente focado naquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Não deixa passar. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher se prostra diante de Jesus e começa a beijar-lhe os pés. Talvez muitos olhavam para Jesus e falavam assim, eita, profetinha do pé sujo, cheio de terra, cheio de areia, eu não vou nem mexer com isso não.
E aquela mulher, de repente, começa a beijar os pés de Jesus. Deus às vezes tem aparecido para você de diversas formas e você não tem observado. Em oportunidades, em portas que estão abertas diante de você e você não está querendo adentrar sobre este lugar, pensando que você é grande coisa. Ou que talvez você seja pequeno demais para este lugar. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai te dar a porta que você precisa entrar. A porta que te cabe. A porta que vai conectar você ao sucesso que Deus tem para a tua vida. Eita, Jesus. E aquela mulher pecadora enfrenta tudo aquilo. Sabe o que o Senhor me fala nessa noite? Uma mulher pecadora no meio dos fariseus, logo eles que tanto julgavam as pessoas. Muitos de nós temos deixado de nos apresentar diante de Deus como devíamos, porque estamos preocupados com o que as pessoas vão falar de nós. Muitos de nós estamos deixando de levar um legado que Jesus quer que você leve consigo, para te conectar a um patamar, um degrau mais alto, para que a glória dele seja resplandecida na sua vida, porque você tem temido o que as pessoas vão falar. Muitos de nós, às vezes, estamos querendo mudar de cidade, mudar de setor, para poder começar a iniciar uma nova jornada com Cristo diferenciada. Sabe o que o Senhor está mandando te falar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. No lugar onde você foi humilhado eu vou te honrar. No lugar que é onde te desprezaram, aonde você talvez foi vista num bar, bebendo, drogado, fazendo tanta coisa errada, é nesse lugar que a minha glória vai ser evidenciada na sua vida. Talvez você não conseguiu sair desse lugar ainda porque Deus quer que você seja o outdoor dele neste lugar de milagres. Porque contar milagre é muito fácil, agora ser um milagre é outra coisa. Pensa, a pessoa te olhar e falar assim, lembra daquela ali? Todo dia eu via ela ali no barzinho, lá no caverna, não sei lá das quantas, né? Tem uns nomes doidos aí. Agora está lá adorando a Deus. Tem gente que acha que isso é vergonha. Isso não é vergonha não. Isso é para glorificar o nome de Jesus na terra. Ei, Deus pega as coisas simples para confundir a sábia. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Deus quer te falar assim, você pode até não ser convidado por eles, mas eu estava aqui te esperando. Eles não te chamaram, mas eu estive aqui o tempo todo aguardando a sua vinda. Talvez ninguém te notou, mas eu só estava te aguardando e te esperando rebruçado nessa mesa. Ei! Não chamou não, vai assim mesmo. Ah, mas não me chama para o ciclo de oração. Ore assim mesmo, vai sozinha. Ah, mas não me chamaram para estar participando. Participa de outra forma, mas não deixe de participar. Nem que seja orando, nem que seja não, porque a oração é algo grandioso no mundo espiritual. Ninguém pode te impedir de nada. Aquela mulher não foi impedida. Ela simplesmente se prostrou aos pés de Jesus e começou a beijar e começou a chorar. Você sabe por quê? Porque havia nela gratidão, porque havia nela amor. Quando se ama Jesus, quando nós somos gratos àquilo que Jesus fez nas nossas vidas, nós não viemos para o lugar para olhar as paredes, para olhar como que foi, como que não foi. Nós olhamos para o foco que é Jesus. Tem gente que se preocupa de chorar na presença de Deus. O que os outros vão pensar de mim? Tem gente que se preocupa, você vai pensar que... Esses dias terminou um culto. Eu cheguei numa irmã. Não estava acostumado a ver isso, porque tinha tempo que eu não via isso. E aí eu falei para ela assim, irmã, está tudo bem com você? Ela, tudo. Por quê? Eu vi a irmã chorando assim. Ela não, estava chorando na presença de Deus. Eu falei, porque a gente não é acostumado a ver, a gente pensa que já apanhou do marido, né? Será que apanhou? Será que apanhou do marido? Será que foi isso? Mas não é. É porque as pessoas, né, estão tão duras, tão resistentes o que as pessoas vão pensar, que não quero mais chorar na presença de Deus. Talvez o corpo está aqui dentro, mas a cabeça está lá longe.
Aí tem hora que o Senhor Jesus, Ele tira todos os nossos amigos, todos os nossos convites, todos os nossos recursos pessoais que fazem com que nós venhamos sentar numa mesa de honra e fica só Jesus. Só não, Ele é tudo, né? Quem tem a credencial dele pode entrar em qualquer lugar. Quem tem a credencial e a identidade de Cristo pode entrar em qualquer lugar. Porque nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros desse Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E de repente aquela mulher se prostra aos pés de Jesus, chorando, beijando e perfumando. E aquele perfume começa a inundar o ambiente. E as pessoas começam a olhar sem entender. Você sabe algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração? Isso não vem em lugar nenhum. Mas naquela época, as prostitutas, elas passavam aquele perfume, aquele óleo de unguento no colar, para chamar a atenção dos homens, para que os homens quisessem ficar com elas. E aí ela pega esse perfume caro e usa para lavar os pés de Jesus. Eu falei, Senhor, isso é meio contraditório. Não, como é que é algo que ela usa para o pecado, ela usa para poder manifestar a grandeza do Senhor sobre este lugar, honrando o Senhor. E o Senhor falava para mim, aquilo que era pecado hoje é honra. Aquilo que era pecado hoje é honra. Aquilo que você usava para envergonhar o nome de Jesus, hoje é para glorificar o nome dele. Lembra quando você às vezes tinha gogó para cantar no mundo? Vem louvar na casa do Senhor. Lembra quando você passava a noitada no mundo? Virava a noite, agora vem para a vigília. Não reclama não. Lembra quando você ficava a noite inteira dançando no forró? Agora fica poucos minutos na vigília, passa 2 minutos, está cansado? Antes cantava para o mundão, agora canta para Jesus e quer ficar só meia hora, só 2, só 3. Cantava era 20. Com pressa de ir embora, não é? Não é verdade? De sair da presença do Senhor? Antigamente, ficava numa fila. Eu lembro que teve uma época que eu queria ir num show, gastei as fichas, não tinha ficha mais não, gente, era cartão, que eu não sou tão assim também não. Mas eu lembro da ficha. E aí era o cartão, e consegui na rádio o ingresso para mim ir num show. Né? E eu lembro que ali eu ficava, ligando. E aí conseguia ser sorteado. Agora hoje, você fala assim, ei, você vai participar do congresso de irmãs. A camiseta é R$50. Ou você precisa participar do jantar, bora colaborar. Eu lembro que eu peguei, minha mãe fez uma poupança para mim com 15 anos de idade. E aí minha mãe foi para o Araguaia, eu falei, eu vou ficar, que eu vou gastar esse dinheiro dessa poupança tudinho, minha filha. E era carnaval. Com os amigos, paguei tudo para as meninas, para os meninos, né, para ficar aceita pelo grupo. Aí hoje pede a oferta. Ai, esse povo só sabe pedir. Ai, esse povo só sabe pedir. Não, Deus me livre. Nossa, daqui a pouco eu vou deixar minha casa aqui dentro da igreja. Come na igreja, usa o banco da igreja, usa a luz da igreja, usa... Eu não sei nem porque eu estou falando isso, gente, mas Jesus está mandando falar. E ainda reclama. Macumbeiro. Um dia chegou lá na nossa igreja, disse que pagava nos abadá R$3.000. É abadá, parece que eles usam, um negócio assim que chama, R$3.000. E aí, esse dia eu estava parando para pensar, é meio esquisito. Aí a gente falou de outra coisa com ele, e ele achou um pouco dificultoso. Que não era nem um terço do que ele pagava lá. A gente quer servir a Deus com o resto. A gente quer servir a Deus com o que dá, com o que pode, de qualquer maneira, pensando que Jesus não vê. Está pensando que peca e apaga e Jesus não viu. Ele viu, mas Ele está mandando te falar que Ele te perdoa. Mas para isso você precisa dar nome ao pecado e arrepender. Ribaço. E aquela mulher então chora, gasta
aquele perfume que outra hora era para poder ganhar cliente, aquela hora ela estava ali falando, sabe o que é, Jesus? Aquilo que era vergonha, aquilo que me escravizava, aquele pecado de pornografia, aquele pecado de lascívia, aquele pecado de glutonaria, aquele pecado de fofocar do irmão e da irmã e criticar a irmã, aquele pecado de ser justiceiro, querendo colocar o dedo na cara do irmão sem tirar a trave do meu olho. Sabe, Jesus, ele já não mais faz parte de mim. Eis-me aqui com tudo que eu tenho agora. Todo o meu foco agora é para o Senhor. Antes eu era instrumento para o mal, agora eu sou instrumento de adoração. Antes eu era instrumento de vergonha, agora eu sou instrumento de alegria para o Senhor neste lugar. Abraço! Aleluia! Deus quer conserto. Não adianta encher a casa. Ribaço e andalás. Se não tiver adoração sincera, se não tiver uma adoração vinda do coração, se não tiver uma adoração que se você está na faculdade, você vai no peito aberto e fala, eu sou crente, eu sou cristã daquela igreja, eu sou líder de louvor, eu sou líder de senhoras, eu sou líder de jovens, eu fico na porta, eu sou serva daquele lugar. Agora tem gente que começa a se esconder para os lugares aonde vão. Julga tanto, e não faz o que é preciso para Deus. E de repente Simão olha, enquanto Simão está olhando, Jesus não fala nada. Ele só olhando aquilo. Eu acho que quando ele pensa, peraí, eu ando deixando pecadora pegar nos pés dele, peraí. Se ele fosse profeta, ele sabia quem estava tocando. Ele sabia. Você sabe o que isso revela? Que quando Simão convida Jesus para estar naquele lugar, ele não tinha certeza que ele era o profeta. Ele não tinha certeza de quem ele está convidando. Começando pela forma de receber e depois pela forma de julgamento. É isso mesmo. A gente recebe mal e ainda julga. Recebe mal e ainda julga. E as almas perecendo. E as almas entristecendo lá fora, indo embora. Porque julgamos e não recebemos da forma que precisamos receber. Medimos as pessoas pelas roupas que elas vestem. Porque muitos podem estar vestidos da forma que eu estou e estão no pecado. Medimos as pessoas pela capa, pela popularidade, pelo dinheiro, pelo carro que ela anda. E quando a gente vê um irmão humilde, vira as costas, deixa para lá. Eu fiquei muito comovida. Esses dias eu fui com uma ovelha, ver ela pregar lá em São Gabriel, uma igreja muito humilde, porém muito cheia de Deus. E naquele lugar adentrou uma moça muito simples. Estava com as roupas meio amarrotadas, com uma saia. Eu via que ela era recém-convertida. E aí ela empurrava um filhinho, mais ou menos de 10, 9 anos de idade, numa cadeira de rodas. E de repente aquela irmã vinha se adentrando naquele lugar, e as irmãs vinham recebendo com beijo, com abraço, orando, enchia os olhos d'água para dar uma palavra profética para ela. E eu falei, o que é isso? E eu ficava sentada ali só observando. E o Espírito Santo dizia, só observa, só veja o que está acontecendo. Aí de repente eu vejo a irmã falar algo no ouvido dela, ela falou, tá bom, eu preparei. Eu falei, será que ela vai fazer? E aí, fiquei observando aquela coisa, né? De manhãzinha, tal, tudo suave, o barulhinho tranquilo, só os passarinhos. De repente, aquela menina pega o microfone e começa a louvar o nome do Senhor. E eu olhei assim e falei, meu Deus. Era um louvor que invadia o lugar, que enchia a casa, que tomava conta daquele lugar de uma forma tão especial. Enquanto isso, a cadeira de roda aqui, a irmã sentava e segurava a cabecinha dele que não parava no lugar. E segurava a cabecinha dele. Eu falei, ela só vai segurar, né? O Espírito Santo, não. O servo trabalha, servo não dorme. E ela começava a profetizar cura na vida do menino. E começava a profetizar cura na vida do menino e orando pela vida do menino enquanto a mãe louvava ao Senhor. E o Espírito Santo estava dizendo assim para mim, tá achando que está fazendo muito? Não é nem um terço do que eu preciso. Do que eu quero, aliás.
Às vezes a gente acha que está fazendo demais, que está adorando demais, está vindo na igreja demais, já dizimou demais, ofertou demais, já orou demais, já participou de tanta festividade, está na hora de descansar. Vai, bobo. Se aquela mulher fica descansando, ela ia perder a melhor parte. Ela ia perder de estar ali, de frente com Jesus. Somente ela tocou nele. Somente ela pôde estar com ele. E somente ela pôde receber o que ela recebeu dele naquele lugar. Simão só olha, fala assim: se ele soubesse. Jesus estava debruçado. A mulher lavando os pés, então ele estava quieto. Mas na hora que Simão, ele falou: agora não, aqui não. Sabe o que o Senhor está mandando te falar? Não se justifique, porque quem te justifica é Deus. Ele justificou ela na hora. Ela não precisou se apresentar. Ela não precisou dizer quem era. Não precisou naquele lugar dar nome ao pecado dela, se expor perante aquelas pessoas ali, não. Jesus falou: epa, aqui não. Aqui quem esperava por ela era eu. Sabe por quê, Simão? Eu esperava que você lavasse os meus pés e você não lavou. E essa pecadora lavou os meus pés com um perfume mais caro. Naquela época, quem se lavava os pés estava dizendo: fique, a casa é sua, esse lugar é seu. Sabe por que o Senhor fala nessa noite? Quem não lava os pés de Jesus, que é Jesus, não é para a vida inteira, mas é só para um dia, só para um momento, só para um milagre, só para um determinado espaço de tempo na sua vida. Deus sabe disso. Não adianta você querer enganar Ele. Não adianta você querer enganar o Espírito Santo, porque Ele conhece o teu coração. Tem gente que quer Jesus por uma noite. O primeiro prato que Satanás passa na frente, ele come, ainda come o prato e os talheres junto. Vende Jesus por nada. Vende Jesus por migalhas. Troca Jesus por coisas tão insignificantes que dá até vergonha. Mas quando aquela mulher lava os pés de Jesus, ela está dizendo: eu não te quero para um dia. Eu não te quero para uma noite. Eu te quero para a vida inteira. Eu te quero para a eternidade. Eu quero que tu cuida da minha vida, da minha casa, dos meus caminhos, dos meus projetos. Eu quero que o Senhor me lança. Eu quero ser instrumento na sua mão. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Eu não passo de caco. Eu não passo de pó. Eu não passo de um mísero humano na terra. Eu preciso de Ti, Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Quando estamos fracos, queremos sair do redil dele. E é lá naquele momento que nós temos que estar recolhido pelo nosso bom pastor. Aquele que nos dá a melhor pastagem dos pastos verdejantes. É aquele que quer saciar a sua sede com uma água cristalina, da qual aquela mulher samaritana sentou à beira daquele poço e somente aquela água pôde saciar a sua sede. Não tem nada que pode preencher esse vazio. Não tem relacionamento, não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada. Não tem convite para sentar na mesa para comer camarão. Não tem nada, porque é melhor comer arroz com ovo do que ficar sentado numa mesa de soberbos, junto com os escarnecedores, sem ter a presença de Jesus. Simão, a hora corre, eu estou tendo que encerrar. Poderia ser logo mais espaço de tempo, numa outra hora eu venho. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Se apresente ao Senhor de uma forma diferente. Se apresente ao Senhor de uma forma da qual você nunca se apresentou. Sabe por que você às vezes se encontra tribulado, desesperado, andando de um lugar para o outro? Quando os problemas vêm, você liga para um, liga para outro, manda o WhatsApp para um, manda para outro. Ou então você quer ficar isolado no quarto escuro.
Sabe por quê? Porque você não entendeu o poder da identidade que você carrega nas mãos. Ele te comprou com sangue. Ele não quer saber se você pecou, Ele quer saber que você não está pecando mais. Ele não quer saber do que você fez, Ele quer saber do que você está fazendo agora. Ele não quer saber do que você foi, porque aquilo que você foi não define quem você vai ser. Aquilo que você foi não define quem você é e nem o que você vai ser. Porque está nas águas do esquecimento. Fique de pé. Deixa eu orar por você. Não dá mais. Diga para quem está do teu lado assim, ó. Adore diferente. Porque Deus vai te defender. Aonde muitos te humilharam, debassurrada labaxerianda labassai. Ribais tudo candarabachui. Eles vão estar vivos para ver Deus te defender, para ver Deus te honrar, para Deus dizer para você, vai em paz, assim como Ele disse para aquela mulher pecadora, vai em paz, os seus pecados já estão perdoados. Na tradução grega, ela já tinha sido perdoada. Você já foi perdoado, você já foi perdoado, você já foi perdoado. Não pare, não desista, não desanime, não retroceda, não desista dos projetos que Deus tem para a sua vida. As demais coisas, elas lhe serão acrescentadas. Não fica preocupada, mas está todo mundo indo, o mundo está acabando, já estou ficando velho, não casei, não tem minha casa própria até hoje. O que é isso? Você não precisa não. Calma, irmão, Deus vai te dar no momento certo. O melhor você tem aqui, ó, de livre acesso. Já foi pago e quitado na cruz do Calvário. Toma posse disso para você. Toma posse. Eu quero que você, a partir de hoje, em frente de cabeça erguida, não abaixe a cabeça. Se curve somente para Deus. Só não se curve para os seus problemas. Se curve somente para aquilo que o Senhor tem apresentado diante de ti, para dizer: adore-me, 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 adore-me. Sabe por quê? Porque você não nasceu para bater cabeça para Nabucodonosor, não. Você não nasceu para confessar derrota. Você não nasceu para confessar que você é um derrotado, que os seus sonhos foram roubados e destruídos. Você nasceu para ser mais que vencedor. Você nasceu para ser mais que vencedor. Não seja como fariseus. A partir de hoje, que o seu pastor, que a sua pastora venha entender que a sua forma de adoração mudou. Que quando estiverem chorando, pode até dizer que você está passando por um problema, mas não. Você está chorando como aquela mulher, de alegria. Tu está chorando é de alegria, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou, foi Deus que te promoveu, foi Deus que te convidou. Coloca a mão no teu coração. Pode louvar. Deixa eu fazer uma oração por você antes. Deixa eu fazer uma oração por você profética. Aleluias. Fecha os teus olhos. Eleva o teu pensamento aos céus agora. Jesus quer mudar a sua história, sabia? Jesus quer mudar todo o contexto da sua vida. Mas para isso você precisa ser totalmente dependente dele. Para isso você não precisa indagar se tem ou não tem talento, se tem ou não tem capacidade, porque Ele é que te capacita. Foi Ele que te chamou, então Ele te capacita. Se adentre na presença dEle, com humildade, com gratidão, com adoração, com benevolência, com amor. Alabassuri, alabassurai, decanda alabassuri, anda alabaxeia. Deus está andando aí no meio de muitos. O Senhor me mostra pessoas que vieram sangrando a este lugar, que vieram com o coração aflito, mas o Senhor está te dando um abraço aí agora onde você está. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo e comece a louvar o santo nome dele agora nesta noite. Aleluias. Ainda com seus olhos fechados, adore esse louvor. Aleluia.